Boa noite, estamos ao vivo. A live de hoje é sobre como eliminar a culpa e o desânimo no processo de emagrecimento, tá? Então, por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu tô fazendo essa live? Porque quando a gente começa um processo de emagrecimento, né? E a gente vai comer alguma coisa, né? A gente vai comer alguma coisa que tá fora da nossa dieta, a gente eventualmente fura a dieta. Essa culpa faz a gente se desmotivar, né? Faz a gente desanimar e desistir do processo de emagrecimento. Então, se a gente eliminar a culpa e se a gente eliminar esse desânimo ali durante o processo de emagrecimento, o que vai acontecer? A gente vai ter um emagrecimento que é mais rápido, né? A gente vai conseguir ter um emagrecimento mais rápido justamente porque a gente vai continuar no processo de emagrecimento, né? A gente não vai desistir do processo de emagrecimento, como acontece, né, quando a gente fica desanimada, quando a gente fica desmotivada. E também a gente vai ter um emagrecimento que não é tão sofrido, né? Não tem sofrimento nesse emagrecimento, né? A gente vai ter um emagrecimento mais leve, mais prazeroso, tá? Que esse é o objetivo, né? Quando o emagrecimento, ele é muito sofrido, a gente tende a desistir, né? A gente acha, ai, não tá valendo a pena, né? Não tô tendo resultado e ainda tô sofrendo, né? E tudo mais. Então, por isso que é tão importante a gente eliminar a culpa e a gente eliminar o desânimo durante o processo de emagrecimento, para que esse processo de emagrecimento continue, para que você continue o processo de emagrecimento e consiga atingir o teu objetivo, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu gostaria de pedir para você clicar aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo e enviar esse vídeo, né, para uma amiga sua que você sabe que vive fazendo dieta, que tá em processo de emagrecimento e que às vezes sente um pouquinho de culpa, sente um pouquinho de desânimo, né, que é completamente normal, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito ela, né, e com certeza ela vai ficar muito feliz porque você lembrou dela vendo esse vídeo, né, falando sobre esse assunto aqui. Então envia pra ela que eu tenho certeza que vai ajudar muito e ainda ela vai ficar super feliz, tá bom? Quanto a dica. Então, vamos começar, né? Primeiro, eu quero falar sobre, vou falar aqui os motivos, né, que faz você se sentir culpada, né, de estar os motivos que fazem você sentir culpa durante o processo de emagrecimento, que fazem você ficar desanimada. E também vou mostrar para vocês, vou ensinar estratégias para que vocês usem quando essa culpa aparecer, quando esse desânimo desaparecer, para que vocês consigam continuar no processo de emagrecimento, tá bom? Então, antes de tudo, né, antes da gente começar, eu queria falar, né, que muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, né, acham que a culpa é uma coisa boa, né? E por isso não se preocupam com a culpa. Acham que a culpa ainda ajuda no emagrecimento, né? E por que essas pessoas acham isso, né? Talvez tu seja uma dessas pessoas, tá? Que acha que a culpa é uma coisa boa, né? Que sente culpa quando come uma coisa fora da dieta. É uma coisa boa porque você vai estar eliminando as coisas que você não quer comer, né? Ou seja, você vai furar menos a dieta, ou que você vai permanecer no processo de emagrecimento, ou se você comer uma coisa fora da dieta e você se arrepender, você vai comer menos, você não vai voltar a comer, e não é isso que acontece, tá? Muitas pessoas acabam achando que a culpa é uma coisa boa justamente por isso, porque elas vão conseguir continuar no processo de emagrecimento, comer menos coisas que vão afastar elas do emagrecimento, né? Menos coisas que são não saudáveis, digamos assim, e aí elas não se preocupam, elas acham que a culpa é uma coisa boa. E tem também alguns profissionais que usam, né, a culpa pra fazer com que o paciente siga a dieta e tudo mais, né? Olha, se você não seguir, você vai se sentir culpada, então é melhor você seguir e tudo mais, né? Então, né, isso eu não gosto de usar. Não gosto de usar a culpa a favor do emagrecimento porque ela não funciona, tá? Muitas pessoas têm essa expectativa de que, se eu me sentir culpada, vai ser uma coisa boa, né? Porque quer dizer que eu vou furar menos a dieta, eu vou estar mais focada no emagrecimento, e não é isso que acontece, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte: você tá seguindo a dieta ali, bonitinha, certinha, e aí, né, chega um belo dia que você abre uma exceção ali, você fura a dieta, né? Porque a qualquer momento isso vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Aí você fura a dieta, você se sente culpada, né? O que acontece? Você se sente mais motivada para voltar para dieta ou menos motivada, né? Você se sente menos motivada para voltar para dieta, né? Você fica, tipo assim, arrependida, você se sente culpada, né? E o que acontece, né? Você se sente tão mal que você acaba usando a culpa, né? Você acaba usando a culpa
como uma forma, né, pra você comer mais. Então você se sente tão mal, que você pensa, eu preciso comer mais, né, pra aliviar essa culpa, pra dar jeito nessa culpa, né, porque vocês sabem que tem a fome emocional, né, então quando a gente se sente mal, é natural a gente ter mais vontade de comer as coisas, é natural a gente comer demais algumas coisas, né, então você acaba comendo ainda mais e você se sente desmotivada pra voltar pra dieta na próxima refeição, né, então a culpa, na verdade, ela acaba atrapalhando o emagrecimento, tá, isso não é só uma opinião minha, né? Não é só uma opinião de profissional, assim, né? Eu até fiz uma enquete, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma enquete essa semana, eu fiz uma enquete nos stories, né? Perguntando, né? A pergunta era, a culpa te deixa desanimada e desmotivada pra continuar tentando emagrecer? E 91% das pessoas falaram que sim, que a culpa, ela desanima, né? Ela desanima, deixa eu ver como é que eu... Ai, para de compartilhar. Ela desanima, tá? Então a culpa não é uma coisa boa, né? Não é uma estratégia pra usar pra você parar de furar a dieta, pra você comer menos. Na verdade, não funciona. Tem um efeito totalmente contrário. Você se sente super mal, super arrependida, super desmotivada. Você acha que, não vai dar certo. Acaba desistindo, não se sente mais motivada pra voltar pra dieta na próxima refeição, que era o que deveria acontecer. E aí acaba desistindo do emagrecimento na maioria das vezes, né? Então o que eu vou ensinar aqui é muito importante pra você sair desse ciclo, né? Pra você sair desse ciclo de começar uma dieta, aí furar a dieta, se sentir culpada, e com essa culpa você acaba comendo demais, você acaba desistindo do emagrecimento, até que chega uma outra hora que você pensa, não, vou tentar de novo, e aí acontece tudo de novo. Então o que eu vou ensinar aqui pra vocês é muito importante pra vocês saírem desse ciclo e finalmente conseguir ter resultados de emagrecimento, tá bom? Então a primeira coisa, né, vou falar aqui 3 motivos, né, que faz com que você se sinta culpada, né, e desanimada durante o processo de emagrecimento, tá? A primeira coisa, o primeiro motivo é você ter a expectativa de que você vai conseguir seguir uma dieta 100% perfeita, tá? E por quê? Porque isso não acontece com ninguém, gente, né? Já vou dizer aqui, já vou aliviar um pouco o sofrimento de vocês, né? Tipo aquela coisa de aceita que dói menos. Já vou falar pra vocês que isso não acontece, tá? Geralmente, né, as pessoas quando, por exemplo, vão no nutricionista ou resolvem fazer uma dieta por conta, né, e elas começam, nos primeiros dias, elas até se sentem mais motivadas e conseguem fazer a dieta certinho, né? Isso leva elas a pensar que, nossa, eu tô super regrada, né? Tô fazendo a alimentação certinho, então eu vou continuar, é assim, dessa vez eu consegui, né? E aí, o que acontece? Né? Um belo dia a pessoa acaba, né, furando ali a dieta e tudo mais, né? E aí ela fica, né, entra naquele ciclo que eu falei pra vocês, se sente culpada e tudo mais. Então o primeiro erro, ele tá na expectativa de que você vai conseguir seguir uma dieta 100% certinha, né? Porque no começo é normal e é possível que tu consiga seguir a dieta 100%, que tu consiga seguir a dieta ali mais bem possível, assim, mas depois o que vai acontecer? Tu vai sentir falta de comer um brigadeiro no aniversário, tu vai sentir falta de comer um bolo no casamento, né? Tu vai sentir falta de jantar com as amigas e comer a mesma coisa que elas estão comendo, né? Vai vir a vida real, né? A vida real de encontros sociais, de jantares de família e tudo mais. E tu vai acabar abrindo algumas exceções, né? Isso é totalmente natural, né? Muito natural que essa dieta, né, do início, ela se torne um pouco mais flexível, né? Mas muitas pessoas acham que, quando chega nesse ponto, que a motivação inicial cai, que elas começam a ser um pouco mais flexíveis, elas acham que elas estão desandando totalmente, né? Que não, eu tenho que seguir uma dieta 100% perfeita, porque eu quero emagrecer rápido, né? Porque só assim eu vou conquistar o emagrecimento, né? E isso não acontece. Elas acham que isso é um sinal de, ai meu Deus, eu tô desandando, ai eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz as outras vezes, daqui a pouco eu vou começar a comer tudo que tem. E aí ela desiste, né? Ela desiste antes mesmo de passar por essa fase, né? Porque realmente é uma fase. Você começa a dieta e você tá mais motivada e é natural que você siga ela de uma forma mais regrada, mas aos poucos, né, vai vir a vida real de eventos sociais, de aniversário, de casamento. Você vai começar a abrir mais exceções, entende? Isso é completamente natural, né? Até esses dias, eu vi uma nutricionista aqui que eu sigo, que é muito querida, né, e tudo mais, e ela tava falando assim, que ela envia a dieta pro paciente e tal, mas ela não espera que ele siga 100%. Aquilo que ela envia é o que deveria, né, ser seguido 100% e tudo mais, mas ela sabe que a maioria das pessoas não vai seguir, porque tem a vida real e tudo mais, então eu achei muito legal ela falar isso, porque às vezes você vai numa nutricionista, ou você começa uma dieta por conta, e você acha, não, ela tá com expectativa, né, a nutricionista tá com expectativa, o profissional tá com expectativa,
expectativa de que eu vou seguir 100% e é isso que eu tenho que fazer e só assim eu vou conseguir ter um emagrecimento. E não, né? Então acho que hoje em dia tá muito mais flexível isso, né? As pessoas sabem que a gente tem uma vida real, cheia de eventos sociais, de aniversário, de casamento, né? E você não vai conseguir ficar a vida inteira, né, seguindo um papel 100%, né? Porque você tem a sua vida, você tem as suas emoções, você tem os seus eventos sociais, a tua vida ali acontecendo, né? Então a primeira coisa que faz você se sentir culpada é ter expectativa de seguir uma dieta 100%. Então você tem que ter em mente que uma hora ou outra você vai acabar furando, uma hora ou outra você vai cometer um deslize, uma hora ou outra você vai abrir uma exceção e que isso faz parte. Lógico que eu não tô falando, né, que chegar no aniversário, chegar no casamento e comer tudo que tem lá, que exagerar, é uma coisa que deve ser feita, que é normal. Não. Isso já é outro assunto, né, que a gente poderia fazer até uma outra live pra falar. Mas sim que é normal você comer um pedaço de bolo, um brigadeiro, né? Não que você tenha que ir pro aniversário, né, com a sua marmitinha fitness e comer o que tem lá. Não, porque é vida social, né? Ninguém vai aguentar um processo de emagrecimento onde você tem que ficar com a marmitinha, com as bolsinhas, né? Enquanto você tá indo no aniversário, casamento, jantar com amigos, né? Isso não é a vida real, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Alinhar suas expectativas, que você vai começar um processo de emagrecimento, você vai tentar seguir o que tá ali a maior parte do tempo, mas que os furos, os deslizes, as exceções, elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. E tudo que você tem que fazer é voltar, né, pra sua dieta, pra sua alimentação habitual, pra sua alimentação saudável na próxima refeição. E tá tudo certo, entende? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, alinhar as expectativas, tá bom? A segunda coisa é não classificar, não nomear os alimentos como vilões, ou como lixo, ou como alimento proibido, ou como alimento ruim, ou como alimento que engorda, ou como alimento, né? Todas essas coisas, todos esses nomes, né, de besteira, de porcaria, não nomear, não tratar os alimentos dessa forma. E por quê? Porque essas palavras, elas têm significado, né? Então ninguém quer comer lixo, ninguém quer comer porcaria, ninguém quer comer besteira, né? Ninguém quer estar ali com um vilão, tá? Então, classificar os alimentos dessa forma faz com que você se sinta culpada a cada vez que você come eles, não importa a quantidade, né? Porque não importa se você vai comer um brigadeiro, ele vai ser um lixo, né? Se você tiver isso em mente. Não importa se você vai comer um quadradinho de chocolate. Ele vai ser o vilão, né? Ele é proibido, ele não pode, ele é besteira, ele é porcaria. Então, tratar os alimentos dessa forma faz com que você, a cada vez que você fure a dieta, você se sinta culpada, né? Porque essas palavras, elas carregam sentimentos, né? Então, o vilão normalmente é uma coisa que dá medo, né? Lixo é uma coisa que dá nojo, né? Proibido é uma coisa que a gente não deve fazer, que a gente tem que se sentir culpada quando a gente faz alguma coisa proibida, entende? Então, todas as palavras carregam esse significado e às vezes a gente acaba não percebendo que a gente está classificando a comida como uma coisa totalmente ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, porque se você parar pra pensar, se você dividir os alimentos entre proibidos e permitidos, entre ruins e bons, então a cada vez que você estiver comendo, ou você vai estar comendo uma coisa boa, ou você está comendo uma coisa ruim. Então, ou você está seguindo uma dieta, ou você tem que ficar arrependida, então você tem que ficar, se sentir culpada, se sentir mal de estar comendo alguma coisa que você não deveria, tá? Então, isso é muito ruim da gente fazer, de classificar, tá? Então, você tem que entender que se você recebe uma dieta de uma nutricionista, se você começa uma dieta, né, você tem alimentos que você deve consumir mais e alimentos que você deve consumir menos, né, naturalmente. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas não classificar os alimentos e não tratar os alimentos como uma coisa ruim, como lixo, né? Porque o que acontece? Você começa a ter uma relação de amor e ódio com eles, né? Porque só pelo fato de você tratar como lixo, como porcaria, como besteira, né? Se você tratar os alimentos dessa forma, isso não quer dizer que você vai deixar de gostar deles, né? Se você tratar um chocolate como alguma coisa proibida, né? Um brigadeiro é proibido. Você não vai deixar de gostar do brigadeiro por causa disso. Mas ao mesmo tempo, vai ser uma coisa, se você comer, você vai se sentir mal, você tem que se arrepender, você tem que se sentir culpada porque você não deveria estar comendo. Então fica uma relação de amor e ódio, entende? Você não fica mais em paz com a comida, você não tem
uma relação boa com a comida. Isso prejudica muito o teu emagrecimento, né? E aí tu deve estar pensando, não, mas é que assim, ó, quando eu como um brigadeiro, eu não como só um, eu como 10, eu como 20. Quando eu como um pedaço de bolo, eu não como só um pedaço de bolo, eu como 3, por isso que eu me sinto culpada. Mas é claro que acontece isso, e isso vem justamente de classificar os alimentos como ruins, porque olha só o que acontece, você começa a fazer a dieta, e aí você e você tem essa coisa de classificar, não, esses daqui que estão na minha dieta eu posso consumir, são alimentos bons, são alimentos saudáveis que eu devo consumir, e o que tá fora da minha dieta é tudo lixo, é tudo porcaria, é tudo besteira, né? É tudo vilão, alimento vilão, eu não deveria consumir. E aí o que acontece? Uma hora ou outra você vai acabar consumindo eles, porque você não vai deixar de gostar deles, né? Você não vai deixar de gostar de chocolate, de brigadeiro, de bolo. Uma hora ou outra você vai consumir eles. E aí o que vai acontecer? Você vai pensar assim, eu não deveria estar comendo isso, não deveria estar consumindo isso. Então, o que a tua mente vai fazer? Tu tem que fazer uma despedida, tem que comer demais, porque na nossa rotina a gente não pode estar consumindo isso, né? Então, sempre tem aquela coisa, né? De no final de semana, eventualmente, tu vai acabar comendo um bolo, um brigadeiro ou um chocolate. E aí, tu vai ter a tendência, né? Tu vai se tentar a fazer uma despedida daquele alimento, né? Tu vai perder o controle com ele, porque tu não pode comer. Então, tu tá comendo. Então, você pensa, já que eu tô comendo, então, e eu não posso comer, eu vou fazer uma despedida, né? Eu vou comer tudo que eu posso agora, vou aproveitar a oportunidade para segunda-feira começar a dieta certinho, né? Começar a dieta regradinha, super saudável, né? E vou aproveitar agora, porque a partir de segunda-feira não vou mais poder comer esse alimento que eu tanto gosto, porque ele é proibido, porque ele é besteira, porque ele é vilão. Então, entende como essa coisa de proibir, de classificar os alimentos, de rotular os alimentos, ela faz você comer mais, ela faz você ter despedidas. E o que a gente faz na despedida? A gente aproveita ao máximo, né? Você come demais. Então sempre tem aquela despedida de final de domingo, né? Não sei se vocês já estão passando por isso nesse momento, mas de amanhã eu vou começar a minha dieta regradinha, mas hoje então vou aproveitar, vou me despedir, vou acabar com todas as sobras que tem aqui na minha casa, para segunda-feira começar a minha dieta em paz. Então você percebe que você não consegue mais ficar em paz com os alimentos, você não tem uma relação boa com o chocolate, né? Não consegue ter um chocolate ali na tua cozinha que tu come de uma vez só para aproveitar a oportunidade, né? Porque você sabe que durante a semana aquela besteirinha vai estar lá, né? Aquele vilão vai estar lá, aquele alimento que é lixo vai estar lá e que não deveria estar, tá? Então, essa coisa de classificar os alimentos, né, faz você ter despedidas, faz você comer demais, entende? E atrapalha o teu emagrecimento, porque o objetivo não é esse, o objetivo não é você comer demais só para aproveitar a oportunidade, né? O objetivo é que você coma com consciência, né? Talvez um pouquinho todos os dias, se você precisa, né? Mas que você coma com consciência, né? E que o alimento não seja um vilão, que você fique em paz com ele, que você consiga ter uma barra de chocolate na tua casa sem comer tudo de uma vez só, sem exagerar, entende? Então, e essa coisa de classificar os alimentos, de rotular como proibido, como vilão, ele faz você perder o controle a partir do momento que você dá uma mordida no chocolate, a partir do momento que você come um brigadeiro, pra fazer essa despedida, entende? Então, essa é a segunda coisa que causa culpa, que causa um desânimo, né? E que faz você comer demais, justamente porque você perde o controle, você se sente muito desmotivado, você pensa, nossa, já estraguei tudo aqui na minha dieta, não vou conseguir voltar, né? Todo o esforço que eu fiz durante a semana, eu joguei tudo por água abaixo, né? Então, faz você querer desistir, faz você desanimar do processo de emagrecimento, tá? A terceira coisa que causa essa culpa, esse desânimo, é o diálogo interno. O que é esse diálogo interno? É o jeito que você fala com você mesmo. Não sei se vocês assistiram desenhos na infância, né, que sempre aparecia o personagem com um diabinho e um anjinho no ombro, quando ele tinha que tomar alguma decisão, né? Com o lado bom dele, né? Com a pessoinha boa dele e com a pessoinha ruim, né? E às vezes a gente tem isso dentro da nossa cabeça, né? Então o que acontece? Às vezes, quando tu comete um erro, vem uma voz na tua cabeça assim, ó, ai que burra, né? Ou às vezes vem outra voz assim, ai que fraca, nossa, como tu é uma fracassada, né? Às vezes vem essa voz, tá? Por quê? Porque a gente tá acostumado a se criticar. E o que acontece? Quando você fura a dieta, né? Você tem a impressão, eu cometi um erro, né? Eu falhei. E aí vem uma voz na tua cabeça, nossa, como tu é fraca, né? Nossa, você tentou começar um processo de emagrecimento de novo e você não conseguiu, olha só, né? Você cometeu um erro e tudo mais. Então tem essas vozes dentro da nossa cabeça, né? Que é como se são os teus próprios pensamentos, na verdade, né? Então é como se fosse, a tua mente fosse a tua
pior inimiga, assim, aquela mente que te desmotiva, tá? Então você tem que reparar o jeito que você fala com você mesma, né? Nos seus pensamentos, tá? Então você tem que reparar que quando você comete um erro, você se xinga, você fala que você é fraca, ou que você é burra, ou que você não vai conseguir, né? Então tem essa luta interna, né? Que nem o Andy falou. Tem muito essa luta interna, tem como se fosse duas vozes dentro da tua cabeça. E na maior parte do tempo, na maior parte da pessoa, pra maior parte das pessoas, tem só uma voz, que é aquela voz inimiga. Então lembra que eu falei do desenho pra vocês no início, né? Que quando a gente era criança, pelo menos era comum, tá? Ter esses desenhos em que aparecia o anjinho no ombro e do outro lado o diabinho, né? E aí eles dialogavam entre si, eles conversavam pra tomar uma decisão, tá? Só que hoje em dia o que acontece? É como se existisse só o diabinho dentro de ti, é como se existisse só aquela voz que é mais dura, o inimigo, o lado ruim, sabe? Então, tô só fazendo essa analogia aqui do anjinho e do diabinho, só pra vocês entenderem, né? Porque é uma coisa que a gente cresceu vendo, então é fácil de entender. Mas hoje em dia, né, o que acontece? A gente tem pensamentos, né? E a gente fala coisas pra gente mesmo que a gente não falaria pra um familiar nosso, que a gente não falaria pra um amigo nosso, né? Se ele furasse a dieta, se ele comesse um brigadeiro, se ele comesse uma barra de chocolate, né? Se ele cometesse um erro, um amigo teu, o que tu falaria pra ele? Tu falaria, nossa, olha só como tu é fraco. Meu Deus, tu tá tentando de novo emagrecer e olha só, tu não conseguiu, tu não deu jeito, não é capaz nem de conseguir emagrecer, nem de dar jeito nisso, não é capaz de vencer nem de um brigadeiro. E aí o que acontece? Tu fica se autodesmotivando, né? É uma desmotivação que vem de você mesmo, né? Então, a tua mente se torna a tua pior inimiga. Então, prestar atenção em como você fala com você mesmo, né? Porque às vezes é como se o teu pensamento fosse o teu pior inimigo. Você tá se xingando, você tá falando coisas desmotivantes, você tá falando coisas, né, que vão te desmotivar e tal. Então, você tem que meio que ativar, tentar dialogar com esse seu lado que tá te desmotivando. Então lembra do diabinho e do anjinho? Eles dialogavam, né? Quando eu vi os desenhos, eles dialogavam entre si para tomar uma decisão, né? Então você tem que ativar como se fosse o seu pensamento, um pensamento mais amigo, falar de uma forma mais gentil com você, né? De uma forma mais carinhosa, né? Então se veio o pensamento na tua cabeça, ai que burra, ai que fraca, você pode pensar, não, mas peraí, olha todo o esforço que eu fiz durante a semana, né? Olha os exercícios que eu fiz, né? O esforço que eu fiz, sei lá, pra cozinhar, pra ter uma alimentação mais saudável, né? Tudo que eu tentei fazer, né? Aquele dia que eu tava ansiosa e eu quis comer uma barra de chocolate inteira, mas eu comi só a metade. Então você começa a ver tudo que você fez pra começar a dialogar, pra que você mesma, né? Os seus pensamentos seja a tua melhor amiga, o teu melhor amigo, entende? Pra que a tua mente não seja a tua pior inimiga, né? Pra que não fique te desmotivando no dia a dia, mas sim pra que a tua mente seja a tua maior amiga, para que a tua mente te motive, entende? Então, às vezes, né, quando a gente erra, eu sei que muitas pessoas têm esse costume de se criticar muito, né? E muitas pessoas podem estar pensando, mas se eu não me criticar, né, eu vou fazer tudo que eu quero, né? Eu não vou ter jeito, né? Se me criticando, se tentando fazer diferente, eu já sou assim, imagina se eu for bonzinho comigo, né? Então, eu quero que vocês pensem, né, por exemplo, numa mãe, né, uma mãe que ama o filho, né? Ela não vai deixar que o filho, ele fique o dia inteiro no sofá vendo videogame, por mais que o filho queira. Por quê? Porque ela não vai ser totalmente boazinha, justamente porque ela ama esse filho, justamente porque ela quer o bem dele, tá? Então ela não vai deixar ele fazer tudo que ele quer, né? Ela vai repreender ele, ela vai ensinar ele, né? Justamente porque ela ama ele, que é o melhor dele. Então, a gente tem que pensar que com a gente também é a mesma coisa, né? Se você aprender a se amar, se você aprender a ser a sua melhor amiga, né? Você não vai se mimar, você não vai ficar passando a mão na sua cabeça, né? Então, essa é a estratégia da autocompaixão, né? A autocompaixão não é passar a mão na cabeça, mas sim aprender a melhorar, mas sendo gentil com você mesmo, né? Aprendendo que a sua mente não precisa ser a sua pior inimiga, né? Aprendendo que a sua mente pode ser a sua amiga, que ela pode te ajudar a te motivar, né? Motivar no dia a dia, tá bom? Então essa é a primeira estratégia que eu queria passar pra vocês, a da autocompaixão, pra vocês aprenderem, né, a detectar esses pensamentos, né, que vêm de, eu sou burra, eu sou fraca, né, não vai dar certo, eu não vou conseguir emagrecer, e vocês responderem a esse pensamento de uma forma mais gentil, pensarem, não,
Como assim, né? Não sou fraca, olha tudo que eu fiz durante a semana, né? Não sou uma fracassada, né? Não sou burra, olha só as coisas que eu fiz. Então, dialogar com essa mente, com esses pensamentos, tá? Isso é super importante. A segunda estratégia que eu queria passar para vocês lidarem com a culpa, é a estratégia das evidências, tá? Então, vocês pararem para pensar assim, ó, quando vocês furam a dieta e vem aquela culpa e vem aquele arrependimento, né? Vocês pensarem assim, ó, o que eu fiz durante toda a minha semana que estava de acordo com o emagrecimento? E aí vocês vão escrever tudo que vocês fizeram que estava de acordo com o emagrecimento. Por exemplo, eu fiz exercício 3 vezes na semana. Fiz o tanto de... Coloca o número de refeições saudáveis que você fez durante a semana. Eu fiz esse tanto de refeição saudável. Eu cozinhei, né, pra ter uma comida mais saudável e tal. Aquele dia que eu tava super ansiosa, eu queria comer uma barra inteira, mas eu comi metade. Então, você vai colocar de um lado tudo que você fez que te levou, né, que te colocou mais pra perto do objetivo de emagrecimento. E do outro lado da folha, você vai descrever o que você fez que te afastou do objetivo de emagrecimento, né? Porque a culpa, ela vem justamente por isso. Eu coloquei tudo eu chutei o balde, né? Joguei todo o meu esforço pra baixo. Então, do outro lado da folha, né, você vai colocar tudo que você fez que te afastou do emagrecimento. E você vai perceber que essas duas colunas, né? Você vai perceber que talvez na parte que te levou ao emagrecimento, as coisas positivas que tu fez durante a semana, que elas são em maior número, né? Porque às vezes você se sente tão culpada porque você comeu, 2 bolos de chocolate, né? 2 pedaços de bolo de chocolate. E aí, quando você para pra olhar tudo de bom que você fez durante a semana, você vê que são muito mais coisas, né? Você vê que você fez realmente coisas boas, que você se esforçou, todo o esforço que você teve, né? E você vai ver que o que tá te causando tão culpa é tão pequeno, perto de tudo aquilo de bom que você fez essa semana, que a culpa, ela vai desaparecendo, porque você questiona a culpa nesse momento. Você leva, né? Quando a gente tá se sentindo culpada e arrependida, a gente tá muito no nosso lado emocional, né? A gente tá muito mergulhado na emoção. E quando tu coloca essas coisas de maneira mais racional, essa culpa diminui, porque daí você vê tudo de bom que você fez, tudo de positivo que te levou para o emagrecimento, e do outro lado você vê que o que te está causando culpa é tão pequeno, perto de tudo aquilo de bom que você fez, que a culpa, ela vai desaparecendo, ela vai diminuindo, e você consegue se motivar, porque você vê assim, nossa, eu fiz tudo de bom, não vou jogar isso tudo pro alto, não vou desistir do meu emagrecimento, né, porque eu fiz muita coisa boa, então, se eu fiz tudo isso, eu posso fazer muito mais daqui pra frente, e aí você se motiva, entende? Você não fica naquele desânimo e desiste, naquela desmotivação e desiste, você se anima novamente. Então essa é uma ferramenta super poderosa que inclusive eu uso na clínica com as minhas pacientes e dá super certo, porque geralmente quando a gente sente culpa é por uma coisa bem pequena, tá? Geralmente quando a gente tá entrando ali no processo de emagrecimento, né, e a gente começa uma dieta, quando a gente sente culpa é por uma coisa pequena, né? E aí, fazendo esse exercício, usando essa técnica, fica muito mais fácil, tá? De eliminar a culpa, tá? E aqui eu queria trazer pra vocês, compartilhar uma tela de como acontece o ciclo da culpa pra vocês verem tudo que eu falei, como ela se encaixa na prática, tá? Como ela se encaixa no dia a dia. Deixa eu ver se eu consigo... eu não vou conseguir, eu não baixei a imagem. Eu não vou conseguir compartilhar. Mas o ciclo da culpa, ele tá aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu vou falar eles e acho que fica fácil, porque são poucos pontinhos, tá? Então, o ciclo da culpa é assim, ó. Primeiro você tem a expectativa, né, da alimentação perfeita. E aí, o que acontece? Uma hora ou outra você acaba furando a dieta, né? Lembra que eu falei do furo ali? A primeira coisa que eu falei foi da expectativa da alimentação perfeita, né? Que a gente não deve ter essa expectativa, tá? Que uma hora ou outra a gente vai acabar furando. A segunda coisa que acontece é o furar a dieta com um alimento que é proibido, né? Então lembra que eu falei pra gente não classificar os alimentos como proibidos, como vilões, como lixo, né? Como porcaria, como besteira? Porque quando a gente fura a dieta com alimento proibido, a gente tem a culpa, né? A gente sente a culpa, a gente sente o arrependimento. E aí, o que a gente faz? A gente é super autocrítico com a gente mesmo, né? A gente se critica, a gente fala assim, nossa, como você é fraca, né? Nossa, como você é burra e tudo mais. Nossa, olha o que você fez, você cometeu um erro, né? Você tava indo tão bem, né? Você vai acabar desistindo e tudo mais. A gente tem essa coisa, tá? E aí, depois, o que você pensa? Você pensa assim, agora já era, né? E você come demais, tá? E você come demais, você fica uns dias chutando balde, né? Você fica uns dias
fora da dieta, né, de férias da dieta, né, justamente para lidar com essa culpa, para tentar lidar com esse fracasso, para tentar lidar com essa culpa, com esse arrependimento, né, até que uma hora você resolve recomeçar a dieta, né, porque você vê, sei lá, que você tá ganhando peso, que você tá prejudicando a sua saúde, e aí começa o ciclo tudo de novo, tá? Então é esse ciclo que acontece da culpa. Então veja que todo esse ciclo da culpa, né, foi tudo que eu falei aqui pra vocês durante a live, tá? Pra vocês não terem a expectativa de fazer a dieta perfeita, pra vocês não classificarem os alimentos entre proibidos e permitidos, chamar de lixo, chamar de vilão, né? Sei que pode parecer difícil no começo, mas aos poucos, vocês trabalhando isso, vocês trabalhando que esse alimento não é um vilão, né? Que ele não é lixo, que ele não é uma porcaria, isso vai mudando na mente de vocês, né? Vocês começarem a ver os alimentos como esses são os alimentos que vão me levar para o emagrecimento, né? Que eu devo consumir mais, e esses alimentos aqui eu devo consumir menos, porque eles não são tão saudáveis, mas eles podem caber na minha alimentação, né? Eu posso colocar eles na minha alimentação, até para ter uma saúde mental, né? Para comer os alimentos que você gosta, para ter uma alimentação saudável e para ter um emagrecimento prazeroso, né? E também a questão da mentalidade, né? Lembra que eu falei do diabinho e do anjinho, né? Então, meio que parar de fazer com que a tua mente seja a tua pior inimiga, né? De falar coisas ruins pra você, como eu sou fraca, eu sou burra, né? Eu nunca vou conseguir emagrecer. Ao fazer o contrário disso, se motivar, falar assim, eu errei, realmente eu errei, mas eu posso mudar isso, né? Eu posso continuar no processo de emagrecimento, né? Eu posso continuar a minha dieta, tá? E aí, essa coisa isso já vai aliviar muito a culpa, tá? Então, se vocês colocarem em prática, né, as coisas que eu falei aqui, todos esses 3 pontos que fazem com que vocês sintam mais culpa, arrependimento, e quando vocês sentirem a culpa e arrependimento, né, se mesmo assim vocês comerem o alimento e se sentirem culpado, usar as 2 estratégias que eu mostrei pra vocês, a da autocompaixão, né, e também a daquela técnica de quais são as evidências, né, de um lado você coloca as coisas que você fez de positivo, que vão acrescentar no seu emagrecimento, e do outro lado, as coisas que você fez que estão te deixando culpadas. E você vai ver a diferença entre uma coisa e outra, entre o lado positivo e negativo. Você vai ver que você fez muito mais coisas positivas pro teu emagrecimento do que negativas. E automaticamente você vai se sentir melhor, entende? Você vai ter uma visão mais racional do seu emagrecimento, de tudo que aconteceu ali naquela semana, tá? E isso já vai ajudar muito, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a essas técnicas e tal, eu posso também passar por direct que eu tenho essas técnicas. Então é só me mandar uma mensagem por direct que eu tô sempre disponível, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha ajudado muito vocês, tá? Essa coisa da culpa eu sei que atrapalha muitas pessoas, atrapalha o emagrecimento de muitas pessoas. Então espero ter ajudado com essa live, e qualquer dúvida eu tô à disposição sempre por direct, na caixinha de perguntas, ali nos comentários, tá bom? Fiquem bem à vontade. E é isso, gente. Até semana que vem, até a nossa próxima live.